Ok, moçada, vamos agora dar uma estudada aí no eletroscópio, né? Galera, o eletroscópio, para que ele serve? Para que serve um eletroscópio? Bem, o eletroscópio é um dispositivo que você vai utilizá-lo para verificar se um corpo está carregado ou não, né? Se você tem um objeto, você não sabe se aquele objeto está eletrizado ou não, você não pode chegar lá e tocar no objeto, você pode levar um choque, né? Caso ele esteja eletrizado, dependendo da quantidade de carga que ele tem, pode ser que você sinta lá, tenha a sensação de choque, tá? Então, para que isso aí não aconteça, para você poder verificar de maneira segura, né, se um corpo está eletrizado ou não, a gente usa o chamado eletroscópio, tá? Nós vamos estudar hoje dois tipos de eletroscópio. E nós vamos ver um eletroscópio chamado de eletroscópio de pêndulo, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, e nós vamos estudar o chamado eletroscópio de folhas, né, que eu vou explicar também já em seguida para vocês, tá? A gente vai analisar agora as partes de um eletroscópio aí de pêndulo, para a gente começar, tá bom? Pronto, está aqui o eletroscópio de pêndulo, né? Nesse eletroscópio de pêndulo a gente vai ter aqui um fio isolante, certo? Esse fio aqui é isolante, pode ser um fio de nylon, é bom que seja um fio bem leve, certo? Esse material seja isolante, um fio de nylon, por exemplo, tá? E aqui a gente vai ter uma esfera leve, uma esfera, por exemplo, de isopor, sendo que nessa esfera de isopor a gente vai envolvê-la com aquele papel laminado, né? Aquele papel alumínio, certo? A gente vai envolvê-la. Então, assim, no final das contas a gente vai ter aí uma esferinha condutora, tá? Já que a gente vai envolvê-la, né, com papel alumínio. Então aqui a gente vai ter uma esfera condutora. Esfera condutora, tá? Lembrando que o isopor, ele não é condutor, tá? Mas é um material bem leve. Eu vou pegar esse material bem leve e vou envolvê-lo com papel alumínio. Aí a gente vai ficar com uma esfera condutorazinha, tá bom? Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Este eletroscópio, né? Coloquei aqui uma situação para vocês, um exemplo. Antes de mais nada, pessoal, para você poder usar o eletroscópio de maneira tranquila, você deve inicialmente eletrizá-lo com cargas aí que você conheça o sinal. Por exemplo, eu vou pegar este eletroscópio, inicialmente ele está neutro. Aí assim, já estou afirmando para vocês que eu vou eletrizá-lo com cargas do tipo negativo, com cargas que eu conheço. E eu sei que essas cargas que eu estou eletrizando aqui, este eletroscópio, são negativas. Eu já conheço, né, que elas são negativas. Essas cargas, logicamente, elas não vão fluir pelo fio, uma vez que o fio ele é isolante. E essa parte azul que eu coloquei aqui é só uma haste, né, para poder suspender aquele fio e aquela esfera condutora, tá bom? Certo, o que vai acontecer, galera? Eu vou colocar aqui todas as possibilidades, eu queria que você analisasse aqui comigo, ó. Primeiramente, se eu deixasse aqui, ó, se eu aproximasse um corpo carregado negativamente deste eletroscópio, o que vai acontecer? Negativo com negativo, a gente vai ter uma repulsão. Então essa esferinha ela vai fazer isso, ó. Ela vai sofrer uma repulsão, ela vai inclinar para trás, tá? Pronto, então você já vai saber que aquele corpo ele está carregado, né? Está carregado com que sinal? Negativamente, já que você conhece a carga do eletroscópio. Se você aproximou esse corpo, você percebeu que houve uma repulsão, você já sabe que aquele corpo está eletrizado, essa barrinha está eletrizada, e está eletrizada com carga do tipo negativa, porque houve a repulsão. Negativo com negativo, nós vimos lá nos princípios, né, da eletrostática, a gente vai ter uma repulsão, tá bom? Certo, e se eu aproximasse aqui, por exemplo, um corpo carregado positivamente, ó, um corpo carregado positivamente, o que aconteceria agora com essa esferinha do eletroscópio? Essa esferinha do eletroscópio ele iria sofrer uma atração bem forte em relação aqui a essa barrazinha. Então a gente ia ter uma tração, a inclinação ia ser assim, ó, para a direita, certo? Uma inclinação bem forte, tá ok? Então a gente já saberia que aquele corpo ele está eletrizado, está carregado, uma vez que houve a eletrização, uma eletrização bem forte, né? Houve aí esta barra ela conseguiu puxar bastante essa esferinha aqui, ó. Diferentemente do jeito que ela puxaria, caso eu pegasse a barrinha de maneira neutra. Imagine a barrinha aqui, ó, neutra, tá? Inicialmente neutra, coloquei próximo do eletroscópio. Será que esse eletroscópio vai ficar parado, ele vai sofrer uma atração ou vai sofrer uma repulsão, né? Nesse caso, logicamente, ele vai sofrer uma atração, porque nós vimos quando a gente tem um corpo carregado e um corpo neutro, entre eles há uma atração por indução, né? Que eu já falei para vocês. Então o que vai acontecer? Este cara aqui ele vai se sentir atraído por essa barra, mesmo a barra estando descarregada, né? Este corpo aqui ele vai sofrer essa atração. Agora qual o detalhe? Qual a diferença da atração deste corpo por essa barra descarregada? Qual a diferença entre a atração deste mesmo corpinho, deste mesmo isolante e a barra carregada? E a barra carregada, né? A atração ela seria bem mais forte quando essa barra está carregada positivamente. A atração que a gente vai ter quando a barra está neutra vai ser uma atração mais fraca. Essa bolinha ela vai se mexer bem pouquinho, tá? Vai ser uma atração bem mais contida, né?
Diferentemente quando a gente tem a esfera carregada negativamente e a barrinha carregada positivamente. A atração ela vai ser bem forte, bem mais intensa, tá? Já se a barrinha estiver neutra, né, e a esfera carregada negativamente, a gente vai ter uma atração, só que uma atração mais tímida, né? Uma atração aí mais fraca, tá ok? Então tá aqui, ó, já ensinei aí a vocês como mexer, né, como proceder aí no eletroscópio de pêndulo, né? Nós temos um outro eletroscópio, chamado de eletroscópio de folhas, bem fácil, galera, que é a ideia, bem tranquilo. No eletroscópio de folhas a gente vai ter essa esfera, é uma esfera condutora, uma esfera metálica, tá? A gente vai ter uma haste aqui, ó, que vai passar por este material isolante, né? Vamos ter uma haste. Essa haste também é condutora. Um aramezinho, né? Uma hastezinha condutora que sai aqui desta esfera, passa pelo isolante e aqui a gente coloca aqui, ó, no finalzinho da haste, a gente vai colocar umas folhas condutoras. Como é que é essa folha condutora? Você pode pegar, por exemplo, aquele papel alumínio, né, que a gente usa aí nas cozinhas das nossas casas e tal. Você pode cortar uma tirinha daquele papel alumínio, certo? E deixar essa tirinha aqui, ó, envolvida aqui nessa hastezinha aqui, ó, tá? Nessa hastezinha aqui no finalzinho da haste condutora. Então esse alumínio a gente vai ter como se fossem duas perninhas, né, duas folhinhas ali, ó, certo? Aí o que vai acontecer? Dependendo da situação que a gente aproximar ou afastar e tal, um material, né, carregado ou não, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que vai acontecer. Essas folhinhas elas vão poder abrir ou vão poder fechar as folhinhas, tá bom? Então a gente vai analisar isso daí neste eletroscópio, chamado de eletroscópio, né, de folhas. Bem fácil, porque as partes do eletroscópio eu já expliquei para vocês. Vou colocar dois exemplos, tá, pessoal? Vamos analisar um exemplo onde o eletroscópio está neutro. Estou partindo aqui da situação onde ele está neutro. Lembrando que quando ele está neutro, ele tem cargas positivas e negativas, só que essas cargas são balanceadas, tá bom? E eu vou aproximar deste eletroscópio aqui, ó, um corpo, por exemplo, neutro. Se eu aproximar um corpo neutro deste eletroscópio, pergunto a vocês, o que vai acontecer com essas folhas? O eletroscópio está neutro, o corpo está neutro. Será que as folhas vão sentir, será que elas vão abrir, vão fechar ou vão continuar do mesmo jeito? Pessoal, se você aproximar um corpo neutro de outro que está neutro, não vai haver a interação eletrostática entre eles, tá? Então, assim, essas folhinhas elas vão permanecer do mesmo jeito que elas estavam, né? Se elas estavam fechadas, vão continuar fechadas, tá bom? Não vai acontecer absolutamente nada. Agora, galera, se eu colocasse aqui, ó, se eu aproximasse deste eletroscópio de folhas, um corpo carregado negativamente, né? Poxa, se este cara está carregado, se este cara está neutro, né? Ele possui cargas negativas e cargas positivas, estão lembrados, né? Pronto, os elétrons deste cara que está neutro, ao perceberem essas cargas negativas aqui, ó, próximo deles, esses elétrons eles vão migrar para essa região aqui mais abaixo. Eles vão tentar se esconder ao máximo aqui, ó, dessas cargas negativas aqui, ó, deste corpo que foi aproximado. Então aqui a gente vai ter um excesso de cargas negativas. Automaticamente, como eles desceram, essa região aqui vai ficar com excesso de cargas, o quê? Cargas positivas, né? Pensa comigo aqui, ó. Se essas folhas elas estão com excesso de cargas negativas, negativo, negativo, a gente vai ter o quê? Vai ter repulsão. Então as folhinhas elas vão acabar abrindo. As folhinhas elas vão sofrer aqui uma repulsão e vão acabar abrindo quando você aproximar um corpo carregado negativamente. A gente já sabe, então, a gente vai ficar sabendo que este corpo está eletrizado, porque as folhinhas se mexeram, entendeu? Essa é a ideia. Quando a gente aproximou um corpo que estava neutro, não aconteceu nada. Então a gente já sabia que aquele corpo estava neutro, tá? Agora, se eu aproximasse, por exemplo, um corpo carregado positivamente, deixe-me apagar aqui, ó, para ficar na situação inicial, o eletroscópio neutro, tá? Aqui, bacana, tá do mesmo jeito, né, do começo que eu apresentei para vocês, tá aqui. E agora eu vou aproximar um corpo carregado positivamente. O que será que vai acontecer com as folhas, né, desse eletroscópio? Será que elas vão fechar, vão abrir mais? Como é que vai ser? Elas vão ficar do mesmo jeito? Aí você vai pensar, poxa, se você aproxima um corpo carregado positivamente, esse eletroscópio ele está neutro, né? Os elétrons deste eletroscópio eles vão subir e vão ficar aqui, ó, nessa região aqui mais acima. Ó. Eles vão migrar para essa região aqui, ó, para eles poderem ficar próximo dessas cargas positivas, né? Automaticamente eles vão sair aqui ao longo do corpo do eletroscópio e vão para essa região aqui da esfera, né? Então essa parte aqui de baixo, essa parte a gente vai ficar com excesso de cargas de que tipo? Um excesso de cargas positivas, né?
este excesso de cargas positivas que a gente vai ter, vai gerar aqui, ó, em positivo, positivo, a gente vai ter uma repulsão. Então as folhinhas elas vão acabar abrindo quando você aproximar este corpo carregado positivamente. Porque entre positivo e positivo aqui das folhinhas, a gente tem repulsão e quando houver essa repulsão a gente vai ter essa abertura aí daquelas folhas, tá bom? Então analisamos as três possibilidades, né, aí para um eletroscópio neutro. E agora nós vamos analisar três possibilidades também, certo? Para um eletroscópio já previamente carregado. Este eletroscópio ele já foi carregado inicialmente com uma carga que eu conheço, uma carga negativa, tá certo? Uma carga que eu conheço, carga negativa. E eu vou aproximar alguns corpos aqui, ó, deste eletroscópio já previamente carregado para a gente ver o que é que vai acontecer, tá certo? Vamos pensar um pouquinho, ó. Se ele já está carregado com carga negativa, então nessa região aqui das folhas a gente já tem carga negativa. As folhinhas já estão abertas, tá? As folhinhas já estão aqui com uma certa abertura, com um certo ângulo ali entre elas, tá? Então a gente já tem aqui as folhinhas abertas. O que é que vai acontecer? Se você aproximar, pessoal, se você aproximar um corpo carregado negativamente, poxa, vai ser super simples, ó. Entre esses elétrons deste corpo carregado negativamente e os elétrons, né, deste eletroscópio, vai haver uma repulsão. Então, a boa parte desses elétrons vai acabar descendo. Aqui, ó, vão acabar descendo aqui para essa região. Então, a gente vai ter um excesso, a gente vai ter mais cargas negativas lá embaixo do que a gente tinha anteriormente, tá? As cargas vão descer. Na realidade, não descem todas, tá? Mas uma boa parte vai acabar descendo. E a gente vai ter um acúmulo, né, de cargas negativas aqui, maior do que a gente tinha antes. Então, pensa comigo. Se antes as folhinhas já estavam abertas, quando você aproximou esse corpo carregado negativamente, os elétrons eles desceram para se acumular mais ainda naquelas folhas, essas folhas elas vão abrir mais ainda, elas vão ficar mais abertas ainda quando você aproximar este corpo carregado negativamente. Então, nesse caso, eu já vou ficar ligado. Eu já vou saber que o corpo que eu aproximei é um corpo carregado negativamente. Porque este corpo ele vai possuir o mesmo sinal das cargas do meu eletroscópio, que eu já conhecia. Então, entre negativo e negativo, repulsão, as folhas vão abrir mais ainda, tá ok? Aí você pode estar se perguntando aí na sua casa, né? Poxa, e se eu colocasse aqui, ó, um corpo carregado positivamente? Deixa-me colocar aqui, ó, na situação original. Estão aqui os elétrons, tá? Situação original que a gente pegou, estão aqui os elétrons. E eu vou aproximar um corpo carregado agora positivamente. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu aproximo um corpo carregado positivamente, o efeito agora vai ser o contrário. Os elétrons desse eletroscópio aqui, ó, né? Esses elétrons eles vão fluir para essa região aqui, ó, porque eles vão se sentir atraídos por este corpo que está carregado positivamente. Então a gente vai ter aqui uma diminuição desses elétrons aqui dessa região aqui de baixo, tá? Esses elétrons eles vão acabar o que? Eles vão acabar subindo, né? Eles vão acabar subindo e ficando aqui, ó, mais próximo dessa região. Automaticamente, pessoal, como o fluxo de elétrons lá para cima, né? Aqui, ó, que se concentra, né? Essa quantidade de elétrons que se concentra aqui nessa região é bem maior do que aqui embaixo. Perceba que aqui embaixo a gente tinha uma certa quantidade e vários elétrons subiram. Então, o que vai acontecer? Se antes existia uma repulsão, agora a repulsão ela vai diminuir. Então, as folhinhas elas vão fechar um pouco mais do que elas já estavam, né? Elas estavam com uma certa abertura. Quando você aproximou o corpo carregado positivamente, com a subida daqueles elétrons para essa região, as folhinhas elas vão fechar um pouquinho em relação à situação que elas estavam anteriormente, tá? Antes da aproximação daquele corpo carregado positivamente. Então, quando você aproxima o corpo carregado positivamente, você vai observar que aquelas folhinhas elas vão acabar se fechando, porque os elétrons eles vão subir para ficar próximo do corpo que foi carregado positivamente, tá bom? Essa aí vai ser a ideia. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas e se eu colocasse aqui, ó, um corpo neutro, né, próximo a este eletroscópio? Vou colocar na situação inicial, situação original da gente. A situação era essa, né, ó, as carguinhas aqui nas folhas, as carguinhas negativas aqui distribuídas ao longo aqui da superfície, né, deste eletroscópio. E vamos pensar aqui, ó, um pouquinho, se eu aproximasse um corpo neutro, né? Agora eu lhe pergunto, se a gente colocasse um corpo neutro próximo deste eletroscópio que já está previamente carregado, né, com cargas negativas, o que ia acontecer com essas folhinhas? Será que essas folhinhas agora elas iam abrir mais ou iam fechar mais do que elas já estão ali naquela situação original? O que vocês acham que vai acontecer? Nada? Não, peraí, nada? Claro que vai, pessoal. Quando você aproximar um corpo neutro deste cara aqui, nada não, viu? Vai aparecer assim. Calma aí, presta atenção aqui que você vai entender, ó. Repare bem. Quando você coloca um corpo neutro de um cara que está eletrizado, nós já vimos que vai acontecer a chamada indução, né? Aproxima um corpo neutro de um corpo que está eletrizado, nós vamos ter o fenômeno de indução, que nós já estudamos.
Então aqui a gente vai ter um excesso de cargas positivas deste lado, né? Uma vez que os elétrons deste condutor neutro migraram para cá. Ó. Os elétrons eles migraram para essa região. Então a gente vai ter um excesso de cargas positivas deste lado direito e aqui a gente vai ter um excesso de cargas negativas do lado aqui esquerdo. E o que vai acontecer? Pensa comigo, ó. Por esse lado aqui positivo, a gente vai ter uma atração desses elétrons, né? Por este lado aqui negativo, nós vamos ter uma repulsão desses elétrons. Esses elétrons eles tendem a descer. Então, peraí, a parte positiva tende a fazer com que os elétrons subam. Essa parte negativa tende a fazer com que esses elétrons deste corpo desçam. Mas quem que vence a parada? Né? As positivas ou as negativas, neste caso aqui? Quem vai vencer essa brincadeirinha que eu falei aqui para vocês vão ser as cargas positivas. Por quê? Porque as cargas positivas elas estão mais próximas aqui do nosso eletroscópio. Né? Então as cargas positivas elas estão mais próximas do eletroscópio. É claro que a gente vai ter um pouquinho de repulsão, mas como as positivas estão mais próximas, essa força de atração vai ser maior do que essa força de repulsão que as negativas vai proporcionar. Então a gente vai ter um pouquinho de elétrons aqui, alguns elétrons deste corpo aqui, alguns vão acabar o quê? Vão acabar subindo. Vão ficar aqui, próximos aqui vão ficar na realidade na esfera condutora, alguns elétrons, tá? E a gente vai ter menos elétrons aqui nessa região de baixo. Claro que alguns elétrons vão ficar aqui embaixo, tá? Mas a gente vai ter menos. Então o que vai acontecer? Essas folhinhas elas vão fechar um pouquinho, tá? Percebam bem aqui uma coisa. Se a gente tivesse aproximado o corpo carregado positivamente, nós vimos que as folhinhas também elas iriam fechar. Aproximando o corpo neutro, as folhinhas elas vão fechar também. Mas é lógico que as folhinhas elas vão fechar mais, elas vão ficar mais fechadas quando a gente colocar um corpo carregado aqui, positivamente, um corpo todo positivo, as folhinhas elas vão ter um fechamento brusco, né? Um fechamento aí bem mais acentuado. Se eu aproximar um corpo neutro, as folhinhas elas vão fechar, mas esse fechamento, né? Esse fechamento que vai acontecer aí nas folhinhas já vai ser um fechamento mais suave. Elas vão fechar, mas vão fechar um pouquinho só, tá? Não fecham bruscamente, como aconteceu, por exemplo, quando a gente aproximou um corpo carregado positivamente, tá bom? Então, com essa ideia do eletroscópio, dá pra gente ver se um corpo está carregado ou não, né? Aí para evitar o perigo de choques, tá legal? Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos continuar a parte de eletrostática. Vamos lá. Valeu!